são quem neste momento é mais penalizado com a atual lei e que claramente são aqueles que são mais copiados. Essa cópia não é ilegal, como sabemos, a cópia privada existe precisamente porque permite que sejam copiados, mas prevendo a sua compensação por via de outros mecanismos. E são mecanismos como estes que nós estamos a tentar de alguma maneira remediar, e a conciliação com a sua posição é de facto quase impossível. E, portanto, digamos que a vossa posição é quase como um casulo no meio de uma série de outras posturas que acredito que venha a ser o futuro, acredito com toda a sinceridade, mas que no presente e no futuro muito próximo ainda precisa de salvaguardar o resto de todos dos outros autores que se encontram noutros patamares. Muito obrigada. Não faço nenhuma questão, portanto era só, como disse, partilhar consigo um bocadinho esta minha reflexão e dar-lhes parabéns pela forma entusiasta e contagiante com que apresentou a sua proposta. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, agradeço a sua presença hoje e os esclarecimentos que veio prestar. Queria fazer-lhe primeiro uma pergunta. Nós sabemos que a legislação que estamos a estudar agora foi em grande parte alvo de debate, de discussão, quando foi elaborada, com as entidades representadas na secção de Direito de Autor do Conselho Nacional de Cultura. Perguntar-lhe se o Creative Commons está representado nessa secção, se não está, e se acha que teria sentido estar representado, uma vez que representa um número tão alargado de autores, como acabou de referir. Dizer que a pergunta que faz sobre o artigo 5º é a pergunta que mostra aquilo que para o Bloco de Esquerda é uma evidência. A lei da cópia privada não pretende compensar pela cópia, é sim um mecanismo numa Europa que desinvestiu do ponto de vista do financiamento público da cultura, é um mecanismo de ir buscar a indústrias que criam riqueza, financiamento para financiar o setor cultural. Porque o ser irrenunciável aqui quer dizer o seguinte: tudo é taxado, mas só receberá quem estiver representado numa entidade de gestão coletiva. Tão simples quanto isso. É, dir-se-á, um mecanismo de solidariedade entre autores. Será verdade, mas pergunta-se porque é que não há mecanismos de solidariedade económica quando há setores que são capazes de produzir riqueza, mas não são capazes de cobrar diretamente a riqueza que produzem para se sustentar. E porque é que fica então feito desta forma? Parece-nos, cria-nos mais dúvidas. Dizer-lhe que compreendemos as dúvidas que coloca. Mas o Bloco de Esquerda tem tido a posição de que é muito importante proteger a ideia da irrenunciabilidade dos direitos de autor e da gestão coletiva sempre que está em causa contratos com terceiros. Há uma diferença grande, e eu sei que na cópia privada, depois, naturalmente, a sua posição se percebe, mas há uma diferença grande entre um autor que decide pôr em domínio público ou abdicar dos seus direitos patrimoniais com uma licença Creative Commons ou com outra, diretamente, ou alguém que quando assina um contrato com um terceiro é obrigado a abdicar desse direito ou é obrigado a abdicar da gestão coletiva desse direito, porque muitas vezes abdicar da gestão coletiva desse direito é igual a abdicar desse direito, porque depois isoladamente o autor não tem capacidade de o cobrar. E sabemos que há práticas extraordinariamente abusivas em Portugal por parte de entidades empregadoras que empregam autores, artistas e intérpretes que precisam, que faz parte do seu salário, da forma como vivem, os direitos que recebem pelas entidades de gestão coletiva. E, portanto, parece-nos que é importantíssimo salvaguardar aquilo que é uma opção de autores e uma opção que eu não acho que seja de futuro, que é presente de muitos autores, por motivos também diferentes e que são remunerados de formas depois muito diferentes. Nós achamos que é normal que o trabalho seja remunerado e o trabalho intelectual também. E, portanto, seria muito importante que a Creative Commons estivesse representada na sede em que tudo isto se debate. E, portanto, que quando se ouve os vários representantes de direitos de autor, para exatamente se poder equacionar estes problemas, se pudesse ouvir a Creative Commons também. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Michel de Soifa. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Muito obrigado também aqui à representante da Creative Commons ter cá vindo. Já tínhamos falado no âmbito de uma reunião que teve com o Grupo Parlamentar do CDS. E eu gostaria de salientar naquilo que disse aqui duas coisas. Primeiro, e aqui concordando plenamente com a minha colega Gabriela Canavilhas, o entusiasmo que transmite
naquilo que fala e, sobretudo, que é uma coisa que demasiadas vezes nós vemos não acontecer, que é um entusiasmo para poder sair de fora de uma categoria que aqui possivelmente até podia ser vista como um benefício, que lhe é a si e àqueles que utilizam esta licença, ou pelo menos àqueles que representa, o direito de querer ficar de fora e de dizer, bom, mas isto não é uma coisa que nós reclamemos e, portanto, também não nos obriguem a fazer isto. De facto, a palavra paternalismo que aplicou é uma que demasiadas vezes o paternalismo nestas coisas muitas vezes para tentar, porventura, corrigir injustiças, com as melhores das intenções, com certeza sempre, leva a que nós sejamos arrastados para categorias que não queremos. Em relação à questão do Creative Commons, e eu provavelmente, como já devo ter utilizado essa licença, pelo menos como autor, ainda que muito amador da Wikipédia, imagino eu, que está sujeita a mecanismos parecidos, alguma coisa que eu escrevi já tenha sido debaixo dessa licença, e falava-nos de 311 mil utilizadores. Eu julgo que de facto, mais até do que os próprios utilizadores ativos de licenças Creative Commons, há muitos mais autores que hoje em dia publicam, seja nos seus blogs, seja fotografias nas várias plataformas de partilha de fotografias que existem, algumas das quais até permitem depois assinalar uma licença Creative Commons, é verdade. Enfim, há autores que partilham os seus vídeos no YouTube e se calhar ainda pouco em Portugal, mas a nível mundial há pessoas que vivem verdadeiramente disso, da publicidade que geram, ainda que não recebam diretamente pela partilha do conteúdo, mas sim por outra atividade económica que se gera à volta deles, e que são autores informais, mas são autores verdadeiros de arte, de cultura, e que eu julgo que fará, de facto, e que tem hoje até, provavelmente, um impacto significativamente parecido com o daquele da cultura ou da formação, da criação da arte mais formal ou mais tradicional. Em relação só para terminar, gostava só de dizer que esse é um mercado, e porque usou a palavra e porque usou o termo que eu havia utilizado há pouco, que é de modelo de negócio, e que eu julgo que se aplica de facto a estes autores, que é uma preocupação que também nós temos e que procuraremos no âmbito do processo legislativo que aqui se poderá iniciar e terminar, encontrar uma forma aqui de garantir os direitos. Dia ao Sr. Deputado para terminar. Muito obrigado. Palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sempre que me vai dar a palavra a mim, o seu micro fica com problema. Deve ser.